Engraçado que eu mesmo faço o negócio do barulho e depois eu esqueço como é que eu fiz, né? Que engraçado. Oi, meu nome é Card, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Papos de Crente. E hoje eu vim falar sobre algo muito sério que Deus tem ministrado comigo desde o início do ano. Deus falou comigo através de um sonho que tem certas feridas e certas coisas que Deus ia mexer dentro de mim, para que o propósito dele, que ele tem para mim, fosse cumprido. São coisas que ele tem mexido desde o início do ano. Tem certas coisas que a gente acaba não vendo, né? Porque são feridas que são internas, são coisas internas, são pensamentos internos, onde a gente acaba esquecendo que tem ou que não sabia que tinha. No caso, o meu caso é que eu não sabia que tinha. E foi um processo de cura. Ainda tô nesse processo onde Deus tem me mostrado certos pontos e certas coisas na minha vida pra ele mexer e ele mudar muitas coisas, né? E no vídeo de hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre sermos filhas e filhos de Deus. Eu, que sou cristã desde berço, eu sempre escutei palestras, sempre fui em cultos de jovens que falavam sobre identidade. E é sobre a nossa identidade ser firmada em Cristo, que a gente não pode ter a nossa identidade com base de coisas do mundo, coisas vazias, mas sim a nossa identidade ser em Cristo. Quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, lá nas cartas de Paulo, ele fala muito sobre nós sermos chamados e para viver o nosso propósito. A partir do momento que a gente aceita Jesus, os nossos hábitos mudam, a nossa vida muda e a gente é um novo corpo e a gente é estabelecido como filhos e filhas de Deus. O que Deus tem ministrado e me iniciando é que a gente não só pode simplesmente saber da nossa identidade ou da onde que ela é, mas sim a gente precisa praticar a nossa identidade. Ai, Card, como assim praticar a nossa identidade? Como eu disse, esse sonho que Deus me deu, ele me revelou que basicamente tinha algumas feridas dentro de mim que eu não sabia que existia e que ele precisava curar, porque quando Deus ele entrega um propósito pra gente, ele precisa mexer em algumas coisas, mudar algumas coisas de lugar, justamente para ter um alicerce, para ter uma base para as outras coisas que vai vir para nossa vida. E nós não podemos pular processos, não podemos pular certos desertos, porque vai ser necessário para que a gente entenda o que Deus quer fazer na nossa vida. E uma das coisas que ele tem mexido em mim é sobre identidade, porque não adianta nada você saber sobre muitas coisas na Bíblia, sobre muitas histórias, ou também não adianta nada você ir a cultos, a viver com pessoas, sendo que você não pratica a sua identidade. Recentemente eu vi um vídeo de uma menina no YouTube, eu não lembro o nome dela, mas o nome do título do vídeo eu acho que é Você Não É Um Peso para Cristo, Você Não É Um Peso para Jesus. E uma das coisas que Deus tem mexido comigo nessas feridas é sobre o complexo de inferioridade. Muitas das vezes na minha vida, onde eu me deparei me cobrando com tudo, me cobrando com todas as coisas da minha vida, principalmente em ser uma filha boa. Por mais que eu, uma pessoa que prego na igreja, uma pessoa que foi líder de célula dos juvenis, onde eu falava muito sobre Jesus e aquele peso de você ser um exemplo dentro da igreja, eu acabava me cobrando muito. E até hoje eu me cobro, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito em determinadas áreas. E aí Deus começou a me mostrar que essa coisa de me cobrar muito atrapalhava um pouco sobre a minha perspectiva, sobre a minha identidade, sobre a prática da minha identidade. Esse vídeo que eu vi dela, ela até citou uns salmos, que eu não lembro, que eu vou deixar aqui na tela, onde eu me via muito nesses salmos. E depois de eu ter lido esse salmo, depois de eu ter visto esse vídeo, eu entendi que eu estava me sentindo como um peso realmente para Jesus, para Cristo e também para as outras pessoas, porque na minha mentalidade, onde eu não percebia, eu sempre buscava ser a pessoa que seria exemplar, a pessoa que estava lá seguindo as coisas bíblicas, não de uma forma religiosa, mas de uma forma onde, tipo assim, eu quero realmente seguir a Cristo e eu quero fazer tudo perfeito. E esse lado de perfeccionista acabou atrapalhando na minha forma de enxergar como Jesus me enxerga. Porque Deus ele não procura filhos perfeitos, ele procura filhos dispostos. E muitas das vezes eu me deparei chorando, pensando, tipo, nossa Deus, eu acho que o Senhor tá decepcionado comigo, porque eu sou uma pecadora, eu não sou digna de estar aqui. Por exemplo, tendo um canal no YouTube falando sobre ti, eu não me acho digna, sabe? E eu comecei a ter esses pensamentos, coisas que eu nunca tinha antes.
E eu até ficava, tipo assim, pensando nas outras pessoas, porque quando você tem um algoritmo cristão nas suas redes sociais e você abre os comentários, existem muitas pessoas desabafando e falando sobre as suas vidas, falando sobre as suas experiências, e muitas delas eu via e lia muitas pessoas que falavam assim, eu não me sinto digna, eu não me sinto capaz, eu sou uma pecadora, eu acho que Jesus nunca vai me perdoar. E eu olhava para aqueles comentários e falava assim, gente, como que vocês podem pensar uma coisa assim? Tipo, Jesus é amor, Deus é amor, ele perdoa os nossos pecados se a gente se arrepender realmente de fato. Porém, aquele sentimento de se cobrar tanto, aquele sentimento de se sentir suja perante a presença de Deus, era uma coisa que eu não sentia. Eu não conseguia ver como que essas pessoas ela se enxergavam na frente de Deus. Até que esse ano, e justamente por essas feridas que Deus me revelou, eu comecei a pensar da mesma forma. Eu comecei a pensar que eu não era capaz de cumprir tal propósito, que eu não era capaz de ser digna do amor de Deus. Até que a partir do momento que você entende que a tua identidade, ou quem você foi chamado para ser, não está baseada naquilo que você faz, ou naquilo que você já fez, ou naquilo que você deixa de fazer, mas sim quem você é em Cristo. E isso é muito importante, porque eu tô lendo esse livro aqui, é um livro que meu pai me deu, mas ele é basicamente como se fosse aqueles livros de autoajuda, onde, tipo, ele é separado por semanas, então a cada semana tem um texto e sobre reflexões que você faz. E eu tô achando muito interessante, eu tô na segunda semana, e as 2 semanas ele tratou sobre identidade. E isso acabou instalando algo na minha vida, porque para você viver o propósito de Deus, para você passar por outras fases, você precisa ter o seu alicerce fixado na sua vida. E qual que é o nosso alicerce? É a gente saber quem nós somos em Cristo. Porque a partir do momento que você sabe quem você é em Cristo, muitas coisas deixam de te abalar, sabe? Muitos comentários, muitas setas do inimigo que às vezes vêm na nossa cabeça para nos confundir, para dizer que você não é capaz, para dizer que Deus não vai te perdoar. E isso acaba tudo quando, a partir do momento que você entende que a tua identidade não está baseada naquilo que você faz ou deixa de fazer, mas sim naquilo que você é em Cristo. E aqui na primeira semana ele deixa um texto muito interessante que eu vou ler aqui para vocês, que é: em meio à sociedade que nos define por conquistas, aparências e aprovações passageiras, o Evangelho nos devolve ao essencial. Nossa identidade não está no que fazemos, mas em quem pertencemos. Ser filho de Deus é a âncora segura em um mundo que vive à deriva. Eu achei essa frase aqui sensacional. Queria ler com vocês versículos que comprovam isso, que tá lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mateus, capítulo 3, versículo 17 fala: uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Romanos, capítulo 8, versículo 38 a 39 fala: e eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesses versículos, na Bíblia comprova justamente que a nossa base, o nosso alicerce precisa ser o amor de Deus, a nossa identidade em que nós somos em Jesus, que nós somos filhos amados de Deus. E também tem outro livro que ele fala na segunda semana, que é: você não precisa conquistar o amor de Deus. Ele é o ponto de partida, não a linha de chegada. Em um mundo que exige provas para dar valor, o Evangelho nos revela uma verdade libertadora. Somos amados antes de fazer, aceitos antes de provar, escolhidos antes de sermos vistos. E também tem um versículo na Bíblia onde fala que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ou seja, Deus ele já te escolheu mesmo antes de você saber sobre a existência do próprio Deus vivo e do próprio Deus que existe. Ou seja, a nossa identidade, cara, ela precisa estar firmada em quem nós somos em Jesus. E falar pra vocês que pra uma pessoa que se cobra, uma pessoa que se cobra muito em relação a isso, é difícil ter que aceitar essa verdade todos os dias. Por isso que eu te aconselho a você ler, por exemplo, João capítulo 1, versículo 12, todo dia, e se afirmar todo dia que nós somos filhas e filhos amados por Deus, e a nossa identidade precisa ser essa. Você não é um peso para Cristo. Pare de se comparar com as outras pessoas, porque Deus tem um propósito único para você. Para de se cobrar tanto sobre certas coisas, porque uma caminhada com Deus é uma caminhada de aprendizado, é uma caminhada de tentativas e não de ser totalmente perfeito.
E recentemente eu tive uma experiência com Deus no meu quarto. Eu não lembro se eu estava lendo a Bíblia ou se eu estava lendo esse livro. Acho que eu estava lendo esse livro. E aí eu lembrei de um post que eu tinha visto no Instagram, onde Deus chegava para a pessoa e falava assim: filho, eu já te perdoei na cruz, mas você vai se perdoar quando? E aí eu lembrei do sonho, lembrei de todas as coisas que foi ministrada esse ano sobre cura, sobre eu também me perdoar, sabe? Porque muitas das vezes não é só sobre a gente chegar nos pés de Jesus e pedir perdão para os nossos pecados. Muitas das vezes nós temos que nos permitir a sermos perdoados, porque muitas das vezes a cobrança, o peso que nós carregamos e a gente acha que não somos dignos de tais coisas, porque a gente não se permite a ser transformados, a ser moldados por Jesus, sabe? E aí, quando eu acabei de ler esse livro e eu pensei em todas essas coisas, eu falei assim: Deus, eu me permito ser perdoada. Então, a presença de Deus, o Espírito Santo veio de uma forma sobre mim onde eu nem conseguia falar direito, onde eu nem conseguia ficar em pé direito, tava na cama deitada, e aí eu começava a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E aí eu comecei a sentir a presença de Deus, porque a partir do momento que você libera perdão sobre si mesmo, quando você fala assim: Deus, eu permito que o Senhor me perdoe. E aí você libera toda a cobrança, todas aquelas setas, tudo aquilo que vem na sua cabeça de tipo assim: nossa, você não é capaz de cumprir o propósito de Deus, ou você não é capaz de fazer tal coisa, você não é digno de ser filho de Deus. Todos esses pensamentos caem, porque a partir do momento que você se permite a ser transformado e moldado por Jesus, você entende que a sua identidade, quando é firmada em Deus também, então todos esses pensamentos e todas essas setas não valem mais de nada, sabe? E bom, é basicamente isso que eu vim compartilhar com vocês. E confesso que vai ter muitos desertos e muitos processos que Deus ainda tem de fazer sobre todos nós. E uma das coisas que eu também aprendi é a gente parar de se comparar com o processo da vida dos outros, porque o que Deus tem para fazer na nossa vida é único e é especial e é da forma que Ele quer fazer conosco. Então, eu me senti atrasada quando eu olhei para tudo isso e eu vi assim: Deus, eu te conheço desde praticamente que eu nasci, por que eu ainda tenho essas coisas que já deveriam ser tratadas lá no passado, a minha identidade ser restaurada, sendo que eu já devia saber tudo sobre isso? E Deus simplesmente me falou que: filha, eu tenho um propósito para você e vai acontecer tudo no momento certo. E é isso que eu tenho para falar com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para qualquer vídeo que eu postar você já receber. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que também precisa saber sobre isso, sobre a identidade. E é isso, espero que você possa refletir sobre essa mensagem e lembrar todo santo dia que nós somos filhos amados de Jesus. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.